professor Michel Tropet, na aula passada, nós começamos a estudar esse texto. As dificuldades surgiram na segunda-feira, né? Nós sofremos um pouco. E o que eu acho, hein? O que eu acho legal é quando um texto nos tira da zona de conforto. Nos tira da zona de conforto. E se isso aconteceu na segunda-feira, hoje que vamos do texto do meio para o final, me parece que o desconforto será ainda maior. Será ainda maior. Quero lhes convidar, portanto, para que nós cheguemos ao texto a partir do tópico 3, o poder do intérprete. Cheguem lá. Tópico 3, o poder do intérprete. A página é a página 11 do texto de Tropet. Estamos juntos? Podemos encarar o texto? Dado que a interpretação é uma operação da vontade, bom, isso ficou estabelecido na aula passada, sim ou não? A interpretação é uma função do conhecimento ou uma função da vontade? E nós tentamos caminhar com Tropet para dizer que não é função ou ato de conhecimento, tanto faz dizer função do conhecimento ou ato de conhecimento. Porque a pergunta é, qual é o elemento cognoscente que eu utilizo para saber qual é o significado da norma? Se é o conhecimento, e se é conhecimento, o significado está posto, ele pré-existe a ação do intérprete, lembram disso? Então, eu reconheço o significado, essa é a perspectiva tradicional da hermenêutica, em que a interpretação é função ou ato de conhecimento e o intérprete reconhece o significado, e o que Tropet e a teoria realista da interpretação nos oferece é um outro caminho, que a interpretação é uma função ou ato da vontade. Logo, esse significado, a norma em si, ela não pré-existe ao ato de interpretá-la, não pode ser reconhecida, descoberta, ela precisa ser produzida. Por falar nisso, vou fazer aqui um parêntese para uma dinâmica que eu vou fazer lá na igreja nesse domingo. Cara, vocês sabem, eu sou pastor anglicano, né? E eu vou levar um pote de barro, um vaso de barro para vender lá na igreja. Vou levar um vaso, sabe esses jarros marrons de barro? E eu vou levar um vaso de barro para vender lá na igreja. E vou perguntar às pessoas quanto elas dão. Vamos fazer um leilão para comprar o vaso de barro. Quanto você daria num vaso de barro? 2 centavos? Não. Não é? Quanto vale um vaso de barro? Um vaso simples, sem nenhuma decoração, um vaso bem simples. De 20 a 30 reais. O problema é que essa é uma resposta não é boa. Porque para saber o valor do vaso, você deveria perguntar outra coisa. Você deveria perguntar, Martorelli, o que tem dentro do vaso? O que tem dentro do vaso? E a minha resposta é, dentro do vaso tem areia, barro, terra. Então, o vaso se torna um lugar adequado para plantar. Se tem terra ali, fica um lugar adequado. E aí eu volto a perguntar qual é o valor que você dá, quanto você dá pelo vaso. Sim. Vale um pouco mais, quem sabe chega a 30 reais. Mas ainda seria uma afirmação equivocada, porque caberia uma segunda pergunta. Martorelli, o que mais, além de barro, além de terra, tem dentro do vaso? E aí eu direi, dentro do vaso, além de terra, além de barro, há um colar de pérolas avaliado em 500 mil reais. E a questão toda a refletir é a seguinte: o valor de algo nem está na sua aparência,
nem está na tradição do valor que se atribui àquilo, mas ao conteúdo que em secreto carrega consigo. Qual é o teu valor? Para onde eu devo olhar para descobrir qual é o teu valor? Para o vaso de barro? Para o barro, a areia, que sem dúvida há dentro de você? Ou para o tesouro que em secreto tu guardas contigo? Cara, isso chegou. Isso chegou. E eu vou contar tudo isso não para falar de você. Eu vou contar tudo isso para falar de uma outra coisa. Para falar da Bíblia. Porque, sem dúvida nenhuma, a Bíblia tem muito barro dentro dela. Que não tem quase nenhuma utilidade, senão uma utilidade histórica. Mas o pouco tesouro que há dentro dela vale muito. Vale muito, muito mesmo. E o texto? Tropê, cara. Vamos falar de tropê, meus amigos. Vocês estão aqui enrolando, mudando de assuntos e não querem encarar as dificuldades oferecidas pelo texto de tropê. Bora lá. Poder do intérprete. Dado que a interpretação é uma operação da vontade e envolve igualmente fatos e enunciados, ela deve ser compreendida como exercício de um poder considerável. Analisar este poder é determinar o seu fundamento, a sua sede, as normas que ele permite produzir e os limites nos quais ele se exerce. O fundamento do poder da interpretação reside na validade da interpretação que ele produz. Pronto. Chegamos a um ponto enigmático, interessante, que eu gostaria de aprofundar com vocês, lembrando de um ex-aluno desta casa, influente, importante, o Pontes de Miranda. Lembram do Pontes de Miranda? Não é da minha época, né, professor? Mas eu lembro. Já ouvi falar. E o Pontes de Miranda comentava conosco acerca dos planos da norma jurídica. Lembram ou não? Planos. Quais são os 4 planos de Pontes? Plano da existência, o plano da validade, o plano da vigência e o plano da eficácia. Deixo de lado esta matéria para me dar aqui um olhar telescópico para o problema da validade. A validade, meus amigos, por sua vez, se subdivide em 2 tipos de validade. Validade formal e validade material. Meus amigos, o que é que significa validade material? Validade, um de cada vez para evitar a confusão. Validade material. E uma norma. Geralmente tem a ver com conteúdo. A palavra-chave, como disse a nossa colega mascarada, é conteúdo. Conteúdo. Validade material tem a ver com conteúdo. Observe, meu amigo, se uma norma, do ponto de vista do seu conteúdo, uma lei ordinária, falamos de uma lei ordinária, do ponto de vista do conteúdo, ela discorda do que dispõe a Constituição Federal, ela pode ser válida? Eu posso, porque, veja, se eu disser que a norma, a lei ordinária, que materialmente é inconsistente com a Constituição Federal, é dotada de validade, eu estou, por via da lei ordinária, revogando a Constituição. Sim ou não? Faz sentido isso? Não faz. Não faz. Isso destruiria a pirâmide de Kelsen. Sim ou não? E a gente, se alguma coisa a gente tem que preservar no direito, já que não estamos trabalhando com segurança jurídica, porque você sabe onde agora a segurança jurídica, meu amigo? Então, a gente não está aqui guardando segurança jurídica, pelo menos a gente guarde o mito da pirâmide de Kelsen, beleza? Tranquilo.
Então, validade material, o que é que tem a ver? Com a sua consistência, a consistência que a norma tem, a sincronia, a harmonia que a norma tem com as normas superiores, porque, como disse a nossa colega, validade material tem a ver com conteúdo. E validade formal? Ah, meus amigos, validade formal tem duas dimensões. Validade formal objetiva e validade formal subjetiva. Martou, o que vem a ser validade formal objetiva? Validade formal objetiva, preste atenção, é o fato de a norma ter sido produzida pelos órgãos competentes e da maneira definida pela lei. Estamos juntos ou não? Autoridade mais procedimento. Autoridade mais procedimento. Ora, e aqui eu tenho um olhar sobre a perspectiva do procedimento. Então, quando eu falo de validade formal objetiva, eu estou me perguntando, esta lei ordinária foi proposta, o projeto de lei foi proposto por um ser legitimado a fazê-lo? Sim, foi. Esse projeto de lei foi apresentado à mesa da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal? Sim. Então, todos os passos definidos no processo legislativo foram seguidos? Beleza. Então, validade formal objetiva, TIC. E o que é validade formal subjetiva? Observem, meus amigos, a palavra subjetivo tem esse Bzinho aqui. Se eu riscar nesse B, fica como? O que é que tem a ver? Toda vez que aparecer em direito a palavra subjetivo, isso tem a ver com o sujeito. Com o sujeito. Ok? Era só eu riscar o B que fica sujeitivo. Sujetivo. Ou seja, é um sujeito. O sujeito está legitimado ou não para propor a lei? Ou seja, se é uma lei ordinária, essa lei foi produzida pelo Congresso Nacional e sancionada pelo presidente da República, esses têm poder subjetivo para fazê-lo, porque o sujeito investido de poder o fez. Estamos juntos ou não? A pergunta que vocês estão se fazendo agora é, Martô, tudo está lindo, tudo está perfeito, mas a pergunta é, o que é que isto tem a ver com a interpretação? Professor. Pois não. Então, eu disse a validade formal subjetiva, ela é como se fosse um pedaço do objetivo, porque tu falasse agora que ela tem a autoridade competente. Se na primeira tu me falasse que ela tem a autoridade competente, sendo junto com o procedimento. Então, a subjetiva é parte do objetivo. Pensa assim, na perspectiva da validade formal objetiva, o quem tem a ver com quem procedeu, com quem realizou o procedimento. Na validade formal subjetiva, o quem tem a ver com quem tomou a iniciativa da propositura. Sacou, não? Para que a norma seja, por exemplo, uma norma que cria novos cargos da esfera federal. Esta norma, como qualquer outra lei, precisa ser aprovada pelo Congresso Nacional. Mas a Constituição diz que a iniciativa legislativa tem que ser do presidente da República. Então, ainda que o Congresso Nacional seja a instância, o quem competente para produzir a lei, somente o presidente da República tem a iniciativa legislativa legitimada. Só ele pode propor uma lei que majora salários ou cria cargos. Compreendeu ou não? Nos dois lados tem um quem, mas na validade formal subjetiva, o quem é quem tomou a iniciativa legislativa, na validade formal objetiva, o quem é quem procedeu, quem deu andamento ao procedimento. Tranquilo? Mas a pergunta não calou, meu amigo. A pergunta não silenciou. O que é que isso tem a ver com interpretação? Bom, eu trouxe à baila esse tema da validade, dos planos, porque Tropé vai dizer que, do ponto de vista da interpretação, senhores, alarmante informação, a única coisa que importa efetivamente é a validade formal. Não há que se falar de validade material da interpretação. Chocante ou não?
eu volto a perguntar aos senhores o que é uma norma. O que é uma norma jurídica? É a interpretação do enunciado. Tranquilo. Se essa interpretação ela é produzida pelo intérprete, vamos voltar a essa categoria keuseniana, naquele texto que nós estudamos, né? E Kelsen diz que há dois tipos de intérprete: autêntico ou não autêntico. O que é o intérprete autêntico? A gente pode olhar por um prisma, que é o prisma dos entes que produzem uma interpretação autêntica, ou seja, os entes do Poder Judiciário ou dos demais poderes, tanto do Poder Executivo quanto do Poder Legislativo, porque eles estão investidos das possibilidades de interpretar a norma de tal maneira que esta interpretação produza direitos no mundo concreto. Então, eu posso olhar pelo resultado, interpretação autêntica é aquela que cria novos direitos, e posso olhar pelo sujeito, pela perspectiva subjetiva. Interpretação autêntica é aquela que é produzida por entes dotados de poder para a criação de novos direitos. Bom, pensando assim, se a interpretação autêntica cria direitos, a única questão a ser mensurada é se essa interpretação produzida pelo intérprete autêntico, seja um órgão do Poder Judiciário que aplica a lei ao caso concreto, criando uma lei, uma norma específica para as partes. Percebe isso, cara? Que quando o juiz aplica uma lei, ele está criando normas que só valem para aquelas partes. Claro que se o tribunal, o STF, tem o poder de gerar decisões com efeito erga omnes, mas isso não é regra geral. Não é regra geral. Pelo contrário, é uma exceção das decisões do Supremo Tribunal Federal. Em regra, o Poder Judiciário toma decisões que criam direitos para as partes envolvidas. Direitos e obrigações, obviamente. Então, a interpretação autêntica é essa que cria novos direitos que antes dela não existia. Por exemplo, o Poder Legislativo, quando interpreta a Constituição e cria uma nova lei, gerou direitos que não existiam antes dele. Beleza. A pergunta é: por que uma interpretação da lei não pode ser discutida na perspectiva material e somente na perspectiva formal? Essa é uma questão que o meu amigo Tropê tem que me explicar. Bora caminhar, bora caminhar. O fundamento do poder da interpretação reside na validade da interpretação que ele produz. Esta interpretação não é com efeito suscetível de ser verdadeira ou falsa. Quem me ajuda a entender? Porque verdadeira ou falsa é uma análise material. Não cabe análise material. Isso não diz respeito, como se escreve às vezes, ao fato de que não existe interpretação standard, a qual poderia comparar a que emana do intérprete autêntico. A ausência de uma interpretação standard poderia apenas servir de argumento à tese de que não se pode demonstrar a verdade ou a falsidade da interpretação autêntica, mas não serviria à teoria que se refere ao estatuto lógico da interpretação autêntica. Na verdade, também não se pode demonstrar a verdade ou a falsidade da interpretação científica. Esta não é logicamente mais suscetível de ser verdadeira ou falsa. Meus amigos, podemos fazer uma visita à lógica, sim ou não? Bora fazer uma visita à lógica. Diga, colega, antes disso. É como se a norma ela não mentisse, né? Não cabe a ideia de fazer esse julgamento. Veja, dizer que uma interpretação é verdadeira ou falsa exige um elemento extrínseco à interpretação. Eita, lascou tudo, Marcos. Lascou tudo. Espera aí, vou explicar, meus amigos.
A questão é argumento válido e argumento correto. Essa é a questão. Mas ainda não cheguei lá. Vou chegar aqui anteriormente. Esta reta que eu acabo de traçar no quadro. Por que você está rindo? Não, porque eu penso aqui, essa reta, porque eu só quero uma, né? Mas é uma reta. Deixa de ser uma reta. Peraí. Agora eu fiquei na dúvida. É uma reta ou é uma curva? Veja, a definição de reta é uma infinidade de pontos. A menor distância. A melhor distância. Isso aqui seria a menor distância entre dois pontos? Não. Meus amigos, para vocês dizerem que a reta que eu tracei... Peraí, para que vocês dizerem, para que vocês possam dizer que a reta que eu tracei no quadro... Olha que lindo! Olha que lindo! Esta reta que eu tracei no quadro, ela não está correta. Ela não está correta. Você precisa de outra reta que você utilize como padrão de comparação para esta. Ok? Onde está essa reta? No teu quengo, na tua cabeça. Quando você tinha 3 anos de idade, 4 anos de idade, alguém te ensinou a desenhar uma reta. Aí a pessoa diz, apaga que não ficou boa. Aí você apagou, aí fez mais. E aí essa reta entrou aqui na tua cabeça e ficou. E todas as vezes que alguém pergunta, tá reto? Você faz um processo analógico, um processo de comparação, onde o padrão da tua cabeça é projetado e você vai ver se bate. Se não bater, você diz, não está correta. Olha que lindo. Olha como a gramática, a semântica, o que a palavra correta significa. O prefixo co, meus amigos, significa ao lado. O significa ao lado. Colaborar. O que é colaborar? Elaborar, trabalhar ao lado de alguém. O que é correto? Correto é aquilo que é reto como alguma coisa. Então, dizer que uma linha é correta, dizer que um traço é correto, é dizer que ele é reto como o traço que eu conheço, o padrão que eu admiti. Martou, e o que é que isso tudo tem a ver com interpretação? Dizer que uma interpretação é correta exige um critério extrínseco à interpretação. Exige um padrão que exista fora da interpretação ao qual essa interpretação seja comparada. Sim ou não? E a pergunta é, de onde está esse padrão? Essa interpretação estándar, essa interpretação padrão, ela não existe. Do lado da segurança jurídica. Mora na rua de trás. Então, vejam bem. Agora argumento. Vamos aqui a uma pitada de lógica formal. Argumentos. Os argumentos podem ser válidos e corretos. Vejam bem, um exemplo de um argumento válido. Todos os homens são mortais. Sócrates é homem. Logo, Sócrates é mortal. Argumento válido e correto. Como é que eu sei que o argumento é válido? Se a conclusão é decorrência necessária das premissas. Que coisa linda, né? Até bonito escrever isso no caderno. Um argumento é válido quando a conclusão é decorrência necessária das premissas. E quando um argumento é correto? Quando, além disso, além de ser válido, ele corresponde ao mundo tal como ele é. De fato, todo homem não é mortal? De fato, Sócrates não é um homem? De fato, Sócrates não é mortal? Ou seja, além da conclusão ser decorrência necessária das premissas, isto corresponde ao que está no mundo. Agora, observe o que eu vou dizer agora com toda a atenção. Todos os peixes são dourados.
Todos os peixes são dourados. Mimo é um peixe. Logo, mimo é dourado. Este argumento é válido, mas não é correto. Por que esse argumento é válido? Porque a conclusão é o resultado necessário que você estabeleceu, né? Só que aí a primeira premissa que você estabeleceu não é correta, não corresponde à realidade, porque todos os peixes são dourados. Então, Agora percebe a gravidade quando eu digo que o único critério que existe para se discutir se uma norma, se uma interpretação deve ou não ser aplicada, é se essa interpretação ela é válida? Ou seja, eu não estou perguntando se a interpretação é correta, porque uma interpretação não pode ser arguída de correção ou incorreção. Por que uma interpretação não pode ser arguída de correção ou incorreção? Porque para que uma interpretação seja arguída de correção ou correção, há que existir uma interpretação extrínseca fora dela, fora do texto, que sirva de modelo, que sirva de padrão. E mormente eu estou falando se essa interpretação ela é autêntica. Autêntica, ou seja, ela é produzida por um órgão investido de poder para produzir direitos. Então, uma interpretação autêntica, ela não pode ser certa ou errada. Ela só pode ser válida ou inválida. O critério é outro. Desafiador ou não? Isso é um ponto pacífico no meio jurídico. Claro que não. Nada é pacífico no meio jurídico. Procure-se pontos pacíficos no meio jurídico. Não há pontos pacíficos no meio jurídico, meu amigo. Pelo contrário, esse é um assunto discutido em aulas de hermenêutica em poucos lugares no Brasil. Porque a hermenêutica no Brasil todo é ensinada assim. Tudo começou com a escola da exegese. E pronto. Aí, vocês nem me ouviram falar de escola da exegese nesse curso ainda. É ou não é? Aí vai texto, significado, comunicação e tal. Pois isso está pressuposto com vocês. Que vocês sabem o que é comunicação, que significa, que signo carrega significado e que interpretação é atribuir um significado ao signo. Tudo isso eu pressuponho ser sabido por vocês. Afinal de contas, eu estou aqui cercado pelas melhores mentes produzidas pelo Estado de Pernambuco. Peraí. Ei. Antes de rirem, este é o tesouro que eu coloco dentro do vaso de vocês. Não me questionem. Não me questionem, ok? É assim que eu olho para vocês. Vocês são as melhores mentes produzidas pelo Estado de Pernambuco. Compreendo. Eu fui reducionista. Desculpe. Eu me penitencio. Me penitencio. Muito bem. Então, respondendo a sua pergunta, colega, esse é ponto pacífico? Não, isso não é nem discutido na maioria dos ambientes jurídicos. Essa é uma reflexão profunda que não tem seu lugar comum. Entende? Apesar disso ser, se você é um magistrado e você tem uma interpretação válida, mas não está de acordo com o tribunal, se você der uma decisão e a pessoa recorrer, a sua decisão não vale nada. Então, acaba que ela não seria incorreta, porque a interpretação extrínseca, o elemento extrínseco da interpretação, não seria justamente a interpretação das instâncias superiores. Que interessante a sua colocação. Que interessante. Ora, a decisão do magistrado de primeira instância, ela é uma interpretação autêntica, porque ela cria o direito. No momento em que ela foi prolatada, na forma de sentença, ela criou o direito. Só que, além do direito criado pela norma, que é a sentença, que cria direito para as partes, e, portanto, obrigações também, há todo um sistema jurídico
que permite a recorribilidade da decisão, ok? Esta decisão continua válida até que seja reformada por um intérprete de instância superior. Esta interpretação se sobrepõe por violência simbólica à interpretação da primeira instância, mas não faz com que ela retira da decisão da primeira instância a validade ex nunc. Mas a validade do momento em que ela foi prolatada existiu. Ela era válida. E agora essa interpretação é que carrega a validade, e a força dessa interpretação é tal que retira a força da interpretação anterior, que continua sendo válida, mas não é mais vigente. Não é mais vigente. Porque essa nova interpretação se sobrepôs. Porque dizer que uma interpretação não é válida para uma instância superior implicaria em anular a sentença, não em reformá-la por via recursal. Percebe ou não? Cara, que arretado, velho! Vamos lá, vamos juntos. Entendeu ou não? Cara, que arretado! Então, se em grau de recurso... Desculpa, porque eu mesmo vibro com as minhas conclusões. Não é verdade? Caramba, porque... Cara, eu vibro com as minhas próprias conclusões. Porque, veja, quando um tribunal de justiça anula uma sentença, aí sim ele diz que a sentença não foi válida. Mas quando o tribunal... E de reformar por via recursal. Veja, não é que, por exemplo, o Tribunal de Justiça entendeu que a dosimetria da pena feita pelo juiz de primeira instância foi incorreta e reduz a pena. Ele não está anulando a decisão ou ferindo a validade da decisão da primeira instância. Não, está tomando uma decisão de instância superior que se sobrepõe à primeira instância, gerando efeitos ex nunc. A partir dali, isso é que vale, isso é que importa. Entende? Então, não se discutiu validade. Só se discute validade se a decisão da segunda instância é anular. E aí, quando anula-se, então reconhece que aquela decisão não era válida. E na anulação, os efeitos não são ex nunc, são efeitos ex tunc. Vocês manjam esse negócio de ex tunc e ex nunc? Que coisa linda. Meus amigos, vamos ao ex tunc e ao ex nunc. Bom, já dei a vocês o laguinho, sim ou não? Já dei o laguinho a vocês? Não me diga isso. Dei o laguinho ou não dei o laguinho? O laguinho. Cara, olha, a coisa mais importante que eu ensinarei a vocês nesse semestre é o laguinho. O laguinho. Eu aprendi o laguinho quando eu tinha 17 anos. O laguinho é uma invenção de um missionário holandês, vou dar os créditos a ele, Frans Leonard Chauvinski, que para nós era conhecido como Reverendo Chiquinho. Chiquinho, Reverendo Francisco, Frans Leonard Chauvinski, foi meu professor de grego, mas era doutor em história e sabia mais hebraico que meu professor de hebraico e teologia sistemática que meu professor de teologia sistemática. Foi um gênio e um santo que eu conheci em vida. Reverendo Francisco, que é a história do laguinho. Olha o laguinho. Estão vendo o laguinho? Se alguma coisa está fora do laguinho, é es. Aqui eu tenho endo, ex, hipo, hiper, via, sim, para. Eu confundi aqui, vamos corrigir. Pros, ex. Atenção.
Atenção ao laguinho. Atenção para o laguinho. Prefixos gregos. Prefixos gregos. Pros é fora. Es é entrando no laguinho. En e endo é dentro do laguinho. Ex é saindo do laguinho. Dia, através do laguinho. Hiper, acima. Hipo, abaixo. Sim, junto, ao lado. Para, do lado. Então, por exemplo, eu vou falar de endoscopia. Scopos é ver. Ver dentro. Endoscopia é ver dentro. Empatia. O que é empatia? Pathos é sentimento, é sentir o que está dentro do outro. O que é que significa agora o prefixo ex? Saindo. Depois de ex tem apó. O que é apó? Apó é fora. Só que não é fora igual a pros. Aqui é fora depois de ter entrado. Faz diferença ou não? E aqui é pros sem ter entrado. Sim é junto em simpático. Sintonia. O que é que está em sintonia? Está no mesmo tom, né? Estamos juntos, estamos próximos. Simpatia, o que é? Ter um sentimento próximo ao outro e tal. Hipertensão, a tensão está acima. Hipo está abaixo. Só para ajudar a vida de vocês, eu vou colocar os seus significados aqui para uma foto. Fora, entrando, dentro, saindo, fora, junto, abaixo, acima, ao lado. Vejam, meus amigos, o que é um ex-namorado? É um namorado que já saiu da minha vida, beleza? Este é o laguinho do reverendo Francisco Leonardo Chalvinsky, reverendo Chiquinho. Observem, meus amigos, observem. Agora, a palavra prefixo grego ex deu origem à expressão latina, porque, na verdade, em grego não é ex, em grego é ek, com capa, mas isso gerou, em latim, a expressão ex. Ok? Em grego é com capa. Epsilon, capa. Ek. Mas isso gerou, em latim, ex. Ex significa o quê? Significa daqui por diante. Daqui por diante. Então, nós teríamos aqui a ideia de, vamos pensar, nunc, tunc. Bora pensar nessas duas palavras, nunc e tunc. Nunc é agora. Tunc é antes. Qual é a expressão que, se um dia eu tiver coragem, vou tatuar no meu corpo? Sabe por que eu não tenho nenhuma tatuagem? Porque eu mudo de opinião rápido. E eu posso gostar muito de uma frase e depois eu não achar que a frase não faz sentido, ou a imagem não faz sentido, não vou ter como tirar. Então, como eu tenho, não é porque eu acho errado fazer tatuagem, é que eu tenho medo de me arrepender e não ter o que fazer. Mas se um dia eu tiver coragem de fazer uma tatuagem, eu vou mandar escrever no meu corpo essa frase: Ic et nunc. O que é que significa a frase Ic et nunc? Este, minha amiga, é o lugar mais difícil de estar. Ic et nunc significa aqui e agora. Aqui e agora. É difícil de estar ou não? Aqui e agora. E outra coisa. Só existe vida no aqui e agora. A vida se passa ic et nunc. Sim ou não? Você pode viver o ontem. Você pode viver o amanhã. O problema, quem revelou foi o nosso amigo Santo Agostinho. O que disse Santo Agostinho nas Confissões? Santo Agostinho, nas Confissões, disse o seguinte:
Se não me perguntam o que é o tempo, eu sei. Se me perguntam o que é o tempo, já não sei. O que sei é que o corpo tem só um tempo, mas a alma, 3 tempos. A alma, a mente, tem passado, presente e futuro. E o corpo? O teu corpo, meu amigo, pode estar no passado. O teu corpo pode estar no futuro. O teu corpo só conhece um tempo, que é o Ik et Nunc. O teu corpo também não pode estar aqui e ali. Ele só pode estar aqui. Então, o teu corpo só conhece o Ik et Nunc. Mas a tua mente é capaz de projetar-se para o passado ou projetar-se para o futuro, fugindo, ausentando-se do presente. Percebe? E qual é o grande desafio da existência? É colocar a mente no mesmo lugar em que já está o corpo. Quanto tempo por dia você passa no Ik et Nunc? Quanto tempo por dia a tua mente passa no Ik et Nunc? Ninguém aqui poderia me dizer, Martô, eu passo metade do dia no Ik et Nunc. A grande verdade é que a gente gasta muito tempo pensando no que gostaria de ser ou sofrendo pelo que já fizeram conosco e ausente do Ik et Nunc. Beleza, Martô, tu falasse tudo isso para me dizer o que é ex tunc e o que é ex nunc. Tu enrola demais, Martô. É porque eu vim da aula de hermenêutica enganando vocês. Eu só ensino uma matéria. Vida. E aí eu enrolo dizendo que é hermenêutica, história do direito, e tradução é tudo mentira. Mas é vida, vida que importa. O que importa mesmo é vida. Ora, preste atenção. Ex nunc, a partir de agora. A partir de agora. Então, a gente tem flashbacks de guerra, com o professor dizendo que vai ensinar a vida para a gente, tá? Melhor não passar dele. É hermenêutica, né? Hermenêutica não tá bom? Não é uma boa desculpa? Então, estamos aqui, estamos dando hermenêutica. Beleza, pessoal. Agora, veja, aqui quando eu digo ex tunc, é desde antes, tá certo? Então, imagine a linha do tempo, meus amigos. A linha do tempo. Aqui eu tenho uma decisão de primeira instância. Aqui eu tenho uma decisão de segunda instância. Ok? Uma decisão de segunda instância. Se a decisão de segunda instância discutiu a matéria, o conteúdo da decisão de primeira instância, essa decisão produzirá efeitos ex nunc. Mas, se a decisão de segunda instância reconheceu a nulidade da decisão de primeira instância, esta decisão produz efeitos ex nunc. Porque uma decisão inválida não poderia ter produzido efeitos nunca, mas a decisão que era válida, mas que foi superada por uma outra interpretação, a partir de agora, entenderam o que é ex nunc e ex tunc? Ex tunc significa desde antes, ex nunc a partir de agora. É isso. Mas para explicar isso, eu preferi encher o vaso de vocês de mais pérolas como o laguinho. É ou não é? Guardaram o laguinho ou não? Puxa vida. O laguinho é a coisa mais importante que eu vou ensinar. Meus amigos de Tropê, esquecemos de Tropê. Vamos lá, vamos voltar. Bora voltar ao velho Tropê. Bora. Olha bem. Entenderam? Porque, veja, pessoal, vamos seguir o raciocínio de Tropê. A decisão, ela é válida. Se ela é válida, pronto, ela deve produzir efeitos. Não há que se discutir se ela é correta ou incorreta. Por que não há que se discutir se ela é certa ou errada?
correta ou incorreta? Porque para dizer que alguma coisa é correta, eu preciso de um critério extrínseco, e esse não existe. Estamos juntos ou não? Beleza. Também não se pode demonstrar a verdade ou falsidade da interpretação científica. Claro, porque a interpretação científica também é uma interpretação. Sim, Karl Popper. Karl Popper. Tem a ver com essa questão da interpretação? Não. A ideia de falsibilidade de Karl Popper é a seguinte, é que uma ideia só pode ser considerada verdadeira ou científica se ela puder ser falseada. Mas a gente... Então, Karl Popper pressupõe uma verdade e, portanto, uma falseabilidade. Só que nós não estamos trabalhando com as categorias de verdade e falseabilidade, até porque, minha amiga, nós somos sofistas, né? Nós somos sofistas. Ou não? Bom, pelo menos essa escola é. Pelo menos, se essa escola não for, pelo menos esta linha de teoria geral do direito é. Então, isso se equivoca, né? Assim, pelo menos diante da ciência jurídica, não é falseado. Popper ou Tropeiro, você está falando? Sim, esse conceito de Popper é uma falácia lógica. Ora, para que um argumento científico seja verdadeiro, ele precisa ser falseado, ele deve poder ser falseado, tá certo? A falseabilidade é um critério para uma afirmação científica ser válida. Bom, mas como é que eu vou saber que a própria afirmação científica feita por Popper já não é uma falsidade? Ou seja, é um argumento circular, o argumento da falseabilidade de Popper. Mas foi bom você trazer o argumento para a gente saber o que é o argumento e poder criticar o argumento. Isso é muito interessante. Mas não se pode demonstrar a verdade ou a falsidade. O que se depende é a autoridade. Meus amigos, vocês estudaram Introdução ao Estudo do Direito pelo livro de Tércio Sampaio Ferraz Júnior. Foi ou não foi? Principalmente de Adeodato. Hã? Principalmente de Adeodato. O livro de introdução de Adeodato? Não, o de introdução é atual. A gente trocou. Meus amigos, o professor Tércio Sampaio Ferraz Júnior, por quem eu tenho uma grande admiração, ele cobra R$600 mil por um parecer. E o que é um parecer é a interpretação feita por Tércio da validade do direito pleiteado pela parte. O advogado que contratou Tércio está ganhando mais que ele, obviamente. Mas ao juntar o parecer de Tércio às peças que ele apresentará em juízo, ele está contando que o juiz de direito foi aluno de Introdução ao Estudo do Direito e, quando foi aluno de Introdução ao Estudo do Direito, quando estava nos primeiros dias de sua vida jurídica, ele estudou Introdução por que livro? Então, ele aprendeu a reverenciar Tércio. O que importa não é se a interpretação dada por Tércio no parecer que ele produziu é verdadeira ou falsa. O que importa é a força que o parecer tem, na sua capacidade, força retórica, na capacidade de influenciar o decisor. Logo, essa discussão, veja, o parecer de Tércio é o quê? É um parecer científico, sim ou não? Quem é Tércio? Tércio é um ministro de um tribunal superior? Não, é um advogado. Interpretação não autêntica, mas que pesa. Pesa se você diz assim, bom, você é juiz de direito. Eu tenho essa fantasia, sabe? Daqui a uns 10 ou 12 anos, quando meus pareceres chegarem nas varas de vocês, eu estou esperando que... Hã? Não? Porra, mas é Martot que está dizendo, velho. Martot eu conheço, cara. Não, se ele está dizendo...
Pô, velho, mas Martô tá dizendo, velho, isso aqui deve ter sido. Não é possível. Aqui, ethos, a relação entre ethos e logos. Muito bem colocado, minha amiga. Merece um cheiro, um cheiro. É a relação entre ethos e logos. A gente não está persuadido exclusivamente pelo logos. O ethos, a autoridade de quem fala, é extremamente importante. Pois não? Só para confirmar, então, porque quando tu citasse pontos de Miranda, esse eu tenho configurando os planos das normas, né? Existência, validade, vigência e eficácia. Então, o Michel Tropé, ele vai de encontro a pontos de Miranda quando ele está dizendo como a norma é uma interpretação. Então, para ele, a norma não tem validade material. Mesma norma. Não. A norma não pode ser discutida do ponto de vista de ser correta ou incorreta, porque, como eu lhe expliquei quando eu falei de lógica, dizer que uma coisa tem validade material é um olhar para o conteúdo. E ele vai ser claro nisso. Ele vai ser claro sobre isso. Ele diz expressamente, explicitamente, que uma norma, ou seja, a interpretação de um texto de lei, só pode ser discutida na esfera da validade formal, não na esfera da validade material. Muito legal isso. E eu só lamento o fato de que nossa aula tem apenas 1h40 minutos, porque poderíamos nos deleitar aqui sem fim, não é? Vamos adiante. Ela é a decisão de conferir um sentido a um enunciado ou a um fato. Uma decisão não pode ser nem verdadeira nem falsa. Atenção! Atenção! Uma decisão não pode ser verdadeira nem falsa. É uma decisão, cara. A decisão pode ser boa ou ruim, mas verdadeira ou falsa não pode ser. Mas no que se refere à interpretação autêntica, se ela não pode ser verdadeira nem falsa, é simplesmente porque, qualquer que seja o seu conteúdo, a ordem jurídica confere-lhe efeitos. Repete isso comigo. Qualquer que seja o seu conteúdo, a interpretação autêntica, em relação à interpretação autêntica, qualquer que seja o seu conteúdo, a ordem jurídica lhe confere efeitos. Sim ou não? Tropé tá certo ou não? Ora, tem efeito, cara. Não importa se é correta ou errada, se é certa ou errada. O importa é válida ou não é válida. Se for válida, a ordem jurídica atribui efeitos. A validade da decisão interpretativa é exclusivamente... Quem lê para mim? Não, é isso mesmo. O que é que significa isso? O que é que significa dizer que a validade da decisão interpretativa é exclusivamente formal? O que foi que ele deixou de fora ao dizer exclusivamente? Porque exclusivamente, atenção, a palavra exclusivamente tem o prefixo do laguinho ex. O que significa o ex? Colocar para fora. Ou seja, exclusivo é incluir fora. É excluir. Excluiu o quê? A frase de Tropé. Excluiu o caráter material. O caráter conteudístico. Porque excluir é incluir fora. Se, diz Tropé, a validade da decisão interpretativa é exclusivamente formal, o que foi que ele excluiu? O caráter material. Ou seja, ela resulta apenas da competência jurídica da autoridade que toma a decisão e não de seu conteúdo, nem mesmo dos métodos pelos quais é justificada. Que métodos seriam esses? Histórico, gramatical, sistemático, lógico, todos esses métodos de interpretação. Ora, os métodos de interpretação, já expliquei a vocês, eles são importantes para fundamentar uma decisão, para justificar uma decisão. Mas o que dá força à decisão não são os métodos de interpretação, nem os tipos de interpretação que a gente escolheu usar. O que dá força a uma interpretação é a sua validade, é ser ela autêntica ou não autêntica. Ou essa interpretação ser capaz de influenciar o decisor autêntico. Entende? Massa ou não? Bora adiante? Aqui é que
aqui é que o bicho pega e o negócio vai ficando complicado à medida que a gente está chegando ao final da aula, os temas vão ficando mais difíceis, meus nobilíssimos amigos. Se a interpretação autêntica é apenas aquela a qual a ordem jurídica atribui efeitos, aquela que não pode ser contestada e que, por conseguinte, no caso da interpretação de um texto, se incorpora a este texto, então o intérprete autêntico é qualquer autoridade competente para fornecer esta interpretação. E aí ele vai citar vários exemplos, e aqui eu estou num parágrafo que começa aqui. Observa-se que a interpretação autêntica dada por uma autoridade não jurisdicional é, assim, uma decisão que pode eventualmente ser interpretada como criminosa por outra autoridade. Tal é efetivamente o caso referido do artigo 16 da Constituição. O presidente da República está falando da Constituição francesa. Todas as leis mencionadas aqui no texto são leis francesas. O presidente da República pode interpretar tal ou tal circunstância como justificadora da instituição de poderes de crise. Esta interpretação, no entanto, pode ser interpretada pelo parlamento como constitutiva de crime de alta traição. Me ajudem aí. Me ajudem aí. O que uma interpretação, ela não é nem verdadeira, nem falsa, nem correta, mas uma interpretação pode ser interpretada como criminosa. E aí ele dá um exemplo. Eu vou contar uma história absolutamente fictícia, tá certo? Absolutamente fictícia. Imaginem que em um país... Diga aí o nome do país. Cria aí o nome do país. Qualquer nome. Suécia. Suécia. Então, na Suécia, no dia 8 de janeiro, algumas pessoas se insuflaram e foram para a Praça dos Três Poderes da Suécia e depredaram o Tribunal Constitucional sueco, o Palácio do Governo da Suécia. Imagine isso. É uma coisa fictícia. Suécia, aconteceu lá, dia 8 de janeiro. As pessoas foram para a rua e destruíram as sedes dos três poderes. Um negócio inimaginável, né? Uma democracia saudável. Sim, sim. Mas na Suécia? Tá brincando. As coisas que acontecem na Suécia nem te falo. Aí o que é? Aí veja bem. O presidente o chefe das Forças Armadas, preste atenção. O chefe das Forças Armadas, diante da instabilidade gerada por aquela invasão aos três poderes na Suécia, poderia decretar um estado de emergência, colocar as tropas nas ruas para restabelecer a ordem, inclusive depondo o presidente da República em exercício. Na Suécia, isso poderia acontecer. É uma interpretação do chefe das Forças Armadas de um fato. Fatos não são interpretados, não vimos isso com o Tropé. Fatos não são interpretados. Então, o chefe das Forças Armadas, interpretando a manifestação popular, entende que estamos em um estado de emergência, coloca as tropas nas ruas e, entendendo que é justa a causa dos manifestantes, depõe o presidente da República. O presidente da República, por sua vez, interpreta a interpretação do chefe das Forças Armadas e diz que aquele é um crime de alta traição. Sendo um crime de alta traição, ele convoca as Forças Armadas leais ao Poder Executivo da Suécia e se estabelece uma guerra civil. Isso é possível ou não é possível? Meu amigo, não estamos aqui falando do plano da realidade. Eu quero que você viaje comigo nessa ficção.
Percebe ou não? Será que alguém seria capaz de imaginar isso? Ou vocês acham que os manifestantes na Suécia foram e destruíram os 3 poderes só por ociosidade? Não era aquilo parte de um ato desesperado de tentar reverter na Suécia uma realidade definida pelas urnas? A Suécia é fogo, né? Mas era sobre isso que Tropé está falando aqui, entendeu? O exemplo é de Tropé, eu não tenho nada a ver com Tropé. Apenas peguei esse texto aqui para a gente discutir. O exemplo é do velho Tropé aqui. Bora continuar? Tem essa frase, e aí, bicho, eu não sei se eu consigo superar essa frase do bispo Hodley. Olha o que é que diz o bispo Hodley. Estão vendo aí a frase em inglês? Quem tem autoridade absoluta para interpretar quaisquer leis escritas ou faladas, é ele quem é verdadeiramente o legislador para todos os efeitos e propósitos, e não a pessoa que primeiro os escreveu ou os falou. Não. Isso aqui tem que doer em vocês. Se não doer em vocês, vocês são seres insensíveis. O que é que o bispo Hodley está dizendo aqui? Quem é o verdadeiro legislador para todos os efeitos? É claro que ele está dizendo o seguinte: esse ente é aquele que interpreta em última instância, entendeu? Então, nós estamos pensando aqui no nosso contexto do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal é o guardião da Constituição e o seu intérprete último. Porque todos os magistrados interpretam a Constituição e a aplicam. Mas a diferença, o que foi que Rui Barbosa, por favor, ex-aluno dessa casa, eu fico constrangido em dizer, todo mundo que eu cito aqui, que é ex-aluno dessa casa, mas o que eu posso fazer? Rui Barbosa, ex-aluno dessa casa, cunhou a frase lapidar, que diz o seguinte: ao Supremo Tribunal Federal é dada a prerrogativa de errar por último. O que ele está dizendo? O Supremo erra? Sim ou não? Mas erra por último. E aquilo que é erro no Supremo Tribunal Federal só pode ser reconhecido como erro pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Ninguém pode dizer que o Supremo errou, a não ser o próprio Supremo. Portanto, o Supremo erra por último. Um ministro do STF, que talvez vocês não tenham conhecido, porque ele é anterior à TV Justiça, ministro Sepúlveda Pertence, tem uma frase de um cinismo escultural. Disse Sepúlveda Pertence: a Constituição diz o que o STF diz que ela diz. Como é a frase de Sepúlveda? A Constituição diz o que o STF diz que ela diz. A Constituição não tem um conteúdo prévio à interpretação do Supremo Tribunal Federal. Quem estabelece a norma constitucional, em última instância, é o Supremo Tribunal Federal. E aí eu lhes pergunto: quem é o legislador maior entre nós? É o Congresso Nacional Constituinte de 1987/88, que nos deu, no dia 5 de outubro de 1988, a Carta Constitucional em vigor, ou é hoje o Supremo Tribunal Federal? Percebe o problema ou não? Porque o conteúdo da Constituição é atualizado todos os dias pela interpretação das entidades revestidas de poder de interpretação autêntica. Sim ou não?
Percebe? Aí você vai dizer, Martô, tu não vai dizer que isso é lindo? Não, não acho que é lindo. Eu só sei que é assim. É assim. O ser humano é incapaz de viver sem oxigênio. Isso é bom ou ruim? Não importa. É assim. A gente não pode avaliar isso. Mais uma daquelas digressões martorelianas. Sabe qual é a principal causa do sofrimento, segundo o pensamento do budismo tibetano? E a maior evolução da espiritualidade humana é superar a dicotomia do gostar ou não gostar. Você trabalha o tempo todo a partir de Vedana. Gosto ou não gosto? Gosto ou não gosto? Gosto ou não gosto? Você procura o que gosta e foge do que não gosta. E aí a gente tende a dividir tudo na vida entre gostar e não gostar. O que é um equívoco consumado. Por que a gente não deveria dividir a vida entre gostar e não gostar? Porque existem um monte de coisas que não tem a ver com gostar ou não gostar, tem a ver com o que é necessário fazer e viver. Alguém aqui é pai ou mãe? Ninguém? Pai, mãe? Você é mãe? Trocar as fraldas do bebê não diz respeito a gostar ou não gostar. Trocar as fraldas do bebê é uma ação necessária. E a gente faz o que é necessário. Porque quem vive na dicotomia do gostar ou não gostar portanto, um ser ligado a apego e aversão. Apego e aversão é a causa fundamental do sofrimento humano, na perspectiva do budismo tibetano. Mas eu não tenho tempo de aprofundar isso com vocês aqui, lamentavelmente. Porque seria muito mais interessante do que voltar a Tropê, o que eu falei agora. Vamos voltar a Tropê. Vocês sofreram com a leitura desse texto? Essa frase que eu acabei de ler, o legislador é o intérprete. Espera aí, meu irmão. Alguém tem que gemer aqui nessa sala de aula. Meu amigo, tu gemes ou não gemes? O legislador é o intérprete é o legislador? Porque quando você usou a frase, você falou que se você não sente isso, vai acontecer, você tem sentimento. Não tem, por quê? Porque tem que doer, cara. Por que tem que doer? Se é o fato que igual ao oxigênio não tem o que fazer. Cara, porque te pega no contrapé? Porque não foi isso que você pensou até hoje. Por isso te deslocou de um lugar onde você estava há décadas. Muito embora tu não tenha nem duas. Não tenha nem duas. Entenda, veja só. Veja bem, você sempre pensou que havia dois caras. Um cara é o legislador, outro cara é o intérprete. Não foi assim? E aí vem esse cara, não sei de onde, de algum rincão da França, e diz: não existe legislador, cara, só existe intérprete. Mas o contexto atual do brasileiro também ajuda a dignificar essa ideia. É verdade. Então, assim, não foi algo muito. E o que a gente que mudou em palavras que estava nessa frase hoje. E porque a período passado a gente teve uma ênfase bem interessante em relação a direito alternativo e uso alternativo do direito. E fala justamente sobre esse fato de você dar mais poder ao judiciário. Camila em E2, foi? Camila em E aí a E2. gente pensando sobre isso e sobre a força que tem tomado o poder judiciário, principalmente aqui no Brasil, o STF, né, que o Ministério da Justiça. Aí não é um impacto tão grande porque a gente está sedimentando isso. Tá? Eu esperava gemidos de dor e de consternação. Agora veja, se você tivesse pego a gente falando no começo do segundo período, a gente ia soltar. Porque no primeiro período a gente tem bem essa questão do legislador e tal. Legislador mora no mesmo bairro, você sabe, né? Da segurança jurídica. Essa cidade
fazer fosse até o final, porque a CBF a gente vai todo mundo mora aí, porque o direito é uma abstração, direito é uma criação. Na verdade... Então, o que vale para o direito é o que as pessoas definem e querem que vale para o direito. Direito à universidade. Não é como se fosse... Não existe uma forma de extrair do direito alguma coisa. O direito é criado. Então, no fim das contas, tudo é tudo e nada, e é uma coisa. O direito é assim. Cara, mas essa frase, tudo é tudo e nada é nada, merece uma reflexão filosófica, mas não vai ter, a gente não tem tempo. Mas eu concordo com você que você tem razão ao dizer que esse lugar onde habitam a segurança jurídica é esse lugar que a gente poderia chamar lato sensu de direito. É, lato sensu, né? Volta a tropê, por conseguinte, um tribunal encarregado, como a nossa Corte de Cassação, de controlar a aplicação das leis e assim de interpretá-las, deve ser considerado como que dispondo de um poder legislativo. Poder legislativo. Então, é importante que vocês tenham me dito isso, né? E aí, olha que frase dolorosa essa que começa a página 14. Da mesma maneira, uma corte constitucional é ela mesma co-constituinte. Caramba, forte essa frase, hein? Co-constituinte. Não tinha a corte constituinte? Aquela Assembleia Nacional Constituinte? Ela é co-constituinte. Então, aqui a gente está fazendo a diferença. Veja que outros moradores, vocês estudaram ou estudarão, mas não digam que eu falei nada disso, em poder constituinte originário e poder constituinte derivado. Já estudaram isso? Isso mora lá. Porque todo poder constituinte derivado é poder constituinte originário. Não, repete, Martor, que dessa... Por favor, alguém grite. Vocês não fizeram isso, não estudaram poder constituinte originário e poder constituinte... E poder constituinte... Mas qual é a diferença entre o poder constituinte originário e o poder constituinte derivado? Não, peraí. Não é assim, não. Não foi assim que o professor de Direito Constitucional lhe ensinou. O poder constituinte originário é ilimitado. O poder constituinte derivado é limitado. Não foi assim que vocês aprenderam? O derivado é como se fosse um poder constituído, né? O originário vai e delega a ele algumas certas funções. E como é que eu chego aqui agora e digo que não existe poder constituinte derivado, que todo poder constituinte é originário e ninguém grita, e ninguém sofre, e ninguém padece de angústias terríveis e infernais? Em que sentido, Martor, todo poder constituinte é originário? Porque o que dita o próprio limite é o próprio poder constituinte derivado. Se ele dita o próprio limite, ele também é limitado. Arretado, não é não? Eita lasqueira! Mas assim, o poder constituinte derivado, ele continua tendo essas limitações, enquanto sobre matéria, enfim, não é ilimitado. Peraí. Você está dizendo que o poder constituinte derivado tem a limitação material. Não pode tratar de determinados assuntos. Ok. Peraí, quem disse isso? Quem diz isso? Quem diz isso? Quem diz isso? O poder constituinte originário, no caso. Mas não. O poder constituinte originário escreveu. É o poder constituinte derivado que interpreta o que o poder constituinte originário e estabelece para si limites ou não Mas quem limites. interpreta não é o poder constituinte derivado, o poder legislativo, né? Seria o poder judiciário. Vai dizer, não, isso aqui não se mexe. Não? O próprio legislativo também. Se essa abstração fizesse sentido na prática, a gente não poderia discutir, sei lá, a pena de morte, por exemplo. Mas não discute, porque quem define o limite da escola dos velhos é a própria pessoa. E nem só no limite da pena de morte,
uma coisa que aconteceu, uma PEC que foi aprovada, a emenda foi aprovada no Constitucional 95 para o projeto de gastos. É constitucional, porque ele conflita com todos os direitos fundamentais da Constituição da que precisa orçamento. Mas o legislador interpretou que não era constitucional, já que não existe na Constituição nada que diga explicitamente, nada orçamentário, né? Explicitamente. Mas se você não interpretar que os direitos fundamentais que estão na Constituição precisam de orçamento, não faz nenhum sentido, porque como é que você vai garantir os direitos fundamentais sem orçamento? Entra em contradição, né? Então, se você define o seu próprio limite, você diz que a Constituição não trata de orçamento, logo você pode aprovar um teto de gastos, você tem poder limitado. Não aconteceu. Mas dói. Para mim dói. Isso dói, machuca, mas isso é aprender, sabe? A palavra educare significa sair de um lugar e ir para outro lugar, deslocar-se. Então é isso, cara. Ou seja, isso é a perspectiva realista, Claro que na próxima semana eu vou retroceder para o mundo que nós habitamos todos, não tem nenhum problema. Mas ter entrado nesse ambiente é muito chocante para mim. E para vocês, menos, né? Porque vocês... Porque, na verdade, eu sou mais velho. Então, imagine que eu tenho 55 anos e tenho mais tempo de tradição, né? de raízes arraigadas em coisas que não fazem sentido. Ou seja, eu passei muito mais tempo da minha vida acreditando na realidade dos discursos jurídicos. Mas tudo bem, isso está superado por nós outros e vamos avançar para terminar agora. Já terminou o tempo da nossa aula. Eu vou fazer duas observações, porque eu não tenho como... A liberdade do intérprete, e aí a gente já viu que essa não tem limitação material, e a gente está discutindo exatamente essa questão. Recomendo a vocês que leiam novamente o texto de Tropé. Esse texto será objeto de nossa avaliação. Quero agradecer aos colegas pela viagem desta manhã e mandarei para vocês a indicação para as discussões da próxima semana.